E se houvesse livros para se ler de dia e livros para se ler de noite? Recentemente eu estava lendo A Insustentável Leveza do Ser, do escritor Milan Kundera, e uma das personagens, numa noite, resolve dizer a seguinte frase, que existe livros para se ler de dia e livros para se ler de noite. Ela não elabora esse pensamento, ela só diz alguns escritores que ela acha que é de dia e escritores que é de noite. Aí, pegando nesse gancho, eu resolvi pensar sobre o assunto, brincar sobre esse assunto. Existem livros para se ler de dia e livros para se ler de noite? Então eu resolvi criar esse vídeo, mas lembrando, gente, que é uma brincadeira. Livros não vamos nos prender a caixinhas, vamos ler de dia e de noite. E o mesmo livro, não tem problema, mas é só uma brincadeira que eu resolvi trazer pra vocês. Então eu vou dizer algum livro e por que ele deve ser lido de dia e por que ele deve ser lido de noite, ok? Então pra começar, vamos começar com o primeiro livro para se ler de dia. Que é Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Miss Dalloway se passa um dia na vida dessa senhora burguesa, inglesa, e ela sai um dia para comprar flores, e nessa saída ela encontra várias pessoas, e o passado dela vem à tona, então tem muitos flashbacks, muitos fluxos de consciência, e o final, que é de noite, que é a janta, ela se dá, mas muito no finalzinho do livro, o livro todo é muito solar. E para ler de noite, eu escolhi A Culpa das Estrelas, do John Green. E por motivos óbvios, gente, é impossível ler esse livro sem chorar, não é verdade? E não dá pra chorar em público, porque eu, pra ler de dia, tem que estar lendo o quê? Na hora do almoço, no trabalho, no transporte público. E impossível ler um drama, um livro com morte, um livro com tristeza, desse naipe, sem debulhar em lágrimas. Então, não consigo ler, a não ser em casa, trancado no meu quarto, sozinho, onde as lágrimas podem vir assim, sabe? Sem culpa, sem medo e sem vergonha na cara. E é por isso que eu escolhi A Culpa das Estrelas, do John Green. Eu escolhi José, do Carlos Drummond de Andrade. Esse livro de poesia muito legal, curtinho. É um livro que traz poesias muito bacanas do Drummond. E eu escolhi poesias para ler de dia porque você consegue ler muito rápido. Exatamente, entre o almoço, dá muito bom, porque você consegue agilizar suas leituras e sempre trazer algo gostoso para a sua rotina. Então, poesia para o dia. Eu escolhi David Copperfield com a categoria calhamaços. Sim, gente, é impossível levar um livro daquele tamanho para a rua. É impossível. A não ser se você ler no seu e-book, no seu e-reader. Mas se você for levar a edição física, é um tijolo. Sem exagero, é um tijolo. É um calhamaço. Acho que dá pra ver por aqui. É um calhamaço. Você provavelmente já deve conhecer. Essa edição é bastante conhecida da Kozak Naif. E é um livro muito bacana, é um livro bastante solar, não é um livro pesado, é uma história bastante leve, apesar de ter muito drama, muitas tristezas, muitas perdas. É uma história que tem muito bom humor, porém o seu tamanho é impossível de ler de dia. A gente só consegue ler no quarto, deitadinho, e dói até os braços. Mais um livro para ler de dia é o Bonsai, na categoria livros curtinhos. Bonsai você lê, e é uma história muito ágil, que fala sobre arte, fala sobre o universo literário, é um livro dentro de outro livro. E é muito legal, a gente logo se vê imerso naquela história, e a gente lê assim, numa tarde, sério. E é uma história também muito solar, muito leve, que eu recomendo. Gente, com um belo livro de terror. Eu escolhi O Exorcista. Não que O Exorcista não desse medo de dia, ele é um livro que dá medo até se você está lendo na praia. Ele tem uma egrégora muito pesada, ele traz uma aura muito nefasta, ele dá medo mesmo. Pela realidade que ele traz. Ele não tem cenas absurdas, cenas exageradas como tem no filme, nada disso. Ele não faz grandes apelações, é um livro bastante pontual, mas esse pé no chão, essa realidade, traz um pavor pra obra absurdo. Então, na categoria medo, Exorcista de Noite ganha de tudo, você tem que dormir de luz acesa. Eu escolhi O Amor no Tempo dos Cóleras, do Gabriel Garcia Marques. E esse livro que traz a categoria realismo fantástico. Eu acho o realismo fantástico extremamente solar, diurno. Ele traz a realidade, mas ele assim brinca com ela. Então isso é muito gostoso. E
É um livro muito bonito, também derruba algumas lágrimas, mas é mais contido. Pelo menos eu chorei menos com esse livro. Mas ele é um livro que ilumina a gente, ele tem passagens, ele tem frases tão profundas, tão bonitas que nos aquece o coração. É uma história de um amor interrompido, um amor muito forte, muito bonito. E é um livro assim, exemplar, um livraço. Mistério, e não poderia ser com um autor diferente, que é o Edgar Allan Poe, com o Assassinato da Rua Morgue. Esse livro de contos a gente lê rapidinho também de uma noite, ou então a gente pode ler um conto por noite, é muito gostoso, antes de dormir. E Edgar Allan Poe tem esse tom noturno, nefasto, misterioso, todos os personagens são bastante dúbios, a obra tem um tom pesado realmente, de morte, de mistério, e é perfeito para ler numa noite fria de inverno. E para contradizer todos os outros livros que eu falei, Aura, do Carlos Fuentes, é um livro de... não é um terror, mas é um livro de mistério e que dá um sustinho, uma história meio lúdica. E faz um belo jogo de sombra e luz que vai te trazer, mesmo de dia, com o sol tinindo lá fora, vai te trazer uma angústia, vai te trazer um olhar entre os ombros, sabe? Tipo, o que está acontecendo com esse livro e tudo que está no meu redor? O que ele está querendo brincar? É um jogo? Você está fazendo um jogo comigo? Sabe? É bem assim mesmo. E é um livro muito legal, muito curto também, perfeito para ler em qualquer hora do dia, em qualquer lugar. Ler rapidinho e vai brincar com seus sentidos, tenho certeza disso. E para finalizar um livro de noite, eu escolhi O Retrato de Dorian Gray, escrito pelo maravilhoso Oscar Wilde. E eu escolhi esse livro pela questão dos personagens obscuros tais como a noite. Nada é preto no branco nesse livro. Temos polaridades, temos personagens que nos surpreendem, personagens que vão no fundo do poço, personagens escrotos, personagens legais. São raros, mas existem personagens legais nesse livro. Ele faz uma crítica social maravilhosa, que é pertinente até hoje. E é um livro muito legal, muito bem escrito, elegante, como a noite. Ótimo para ler nas madrugadas, antes de dormir. Esses foram os livros para ler de dia e para ler de noite. Se você concorda com algum livro ou se você tem novas recomendações, não deixe de comentar aqui embaixo. Se você não está inscrito, seja muito bem-vindo à família BookBox. Se gostou, deixa seu like, comente com os amigos e compartilhe o vídeo. Um beijo, um abraço e um aperto de mão. Tchau, tchau. No vídeo de hoje nós vamos falar novamente sobre aqueles livros curtinhos que a gente consegue ler em uma sentada, ou seja, ler em apenas um dia.